amigos, bem-vindos ao HQ Além dos Balões. No programa de hoje, nós vamos falar bastante sobre o QI, fanzine produzido pelo Edgar Guimarães. É só um minutinho, eu vou sentar aqui nesta cadeira para falar de uma dica de leitura e depois vamos comentar bastante QI e também Cotidiano Alterado, que é um encarte dele. Veja só. Então, como eu falei, neste programa nós vamos falar bastante aqui e mostrar o QI, o fanzine criado, produzido, editado, impresso e enviado pelo Edgar Guimarães, ele mesmo, que depois criou alguns encartes que vamos falar mais para frente. O tema, então, é Histórias em Quadrinhos, e nós já estamos na edição número 122, e a 123 já está sendo produzida e quase chegando até nós. Então, sempre trazendo matérias sobre a história dos quadrinhos brasileiros, eventos relacionados, entrevistas com fanzineiros e editores, perfil também de fanzineiros e editores. O QI conta também com sessões fixas, vários colaboradores. A seção Fórum traz trocas de correspondências entre o Edgar Guimarães e pessoas de todo o Brasil aí, de aficionados por quadrinhos, aficionados produtores de fanzines do Brasil e também de fora, especialmente lá de Portugal. Na seção Mistérios do Colecionismo, Edgar Guimarães tenta revelar a verdade sobre edições difíceis de encontrar e até resolver alguns mistérios aí sobre edições que realmente existiram, Clóvis, ou não existiram, não sei. Então você vai ver aí no QI. O Vorney, na seção Mantendo Contato, traz assuntos diversos sobre os quadrinhos brasileiros. É um espaço de palpitologia do Vorney, ele mesmo. Então nós vamos fazer uma pequena pausa para vermos uma animação do Tulípio e depois eu volto com uma dica de leitura. Então confira aí o Tulípio. E a série Antes de Watchmen chegou aqui a ele, ó, ao Rocha, ele mesmo, é um dos personagens controversos. Então este título agora, ele é cheio de referências à série original do Watchmen e traz cenas e detalhes que vão remeter aí, vão nos trazer lembranças do que foi a obra original. Então, mas especificamente este livro aqui trata-se de uma história fechada assim, sobre um período específico da vida do Rocha. Por quê? A história da sua formação, de como ele surgiu, já foi comentada ali, já foi mostrada no título Coruja. Então este daqui é um arco que veremos o protagonista desativando uma gangue ao mesmo tempo em que desenvolve-se aí um relacionamento. É difícil dizer isso com ele, mas um relacionamento com quem virá a ser uma futura vítima da história paralela à história dele. Então, assim como outras edições, este título traz uma galeria de capas e a continuação da história A Condenação do Corsário Carmesim. Muito bem. Teremos também algumas capas variantes. Então, este aqui foi o terceiro editado, já o próximo é o Dr. Manhattan, e a Panini publicou em 106 páginas totalmente coloridas, ao custo de R$ 12,90. Então, veja mais detalhes aí no site da editora. Muito bem, voltamos então ao QI. Então, outra característica do QI é a lista de publicações independentes que ela traz e também os anúncios, tanto de fanzines como de publicações independentes. Então, isso mostra um pouco do panorama do que ainda é produzido aqui no Brasil. Tem um cara martelando lá fora, mas vocês ignorem. Então, nós temos também a seção Heróis Brasileiros aí no QI, que aborda um herói ou um personagem por edição, sempre personagem ou herói brasileiro produzido por um brasileiro. As edições trazem também colaborações de cartunistas, então nós vamos ver algumas charges e cartoons ao longo da história, ao longo do QI. E nas páginas centrais, aí sim, sempre uma história, uma HQ produzida pelo Edgar Guimarães. Esta, por exemplo, que está aí no número 122 e 123, vai chegar aí a 200 páginas ou um pouco mais.
Então, o QI é bimestral e você pode, aliás, você deve assinar, meu amigo, mas quando você assinar, não paga aquele valor que ele pede, porque merece muito mais. Você tem que pagar um valor maior, porque o trabalho que o Edgar tem, o trabalho que os colaboradores dele têm, os custos dele, ele merece muito mais aí. E vocês vão ver por quê. Depois a gente vai falar aqui, ó, dos encartes, você vai ver que merece mais. Mas veja o e-mail aí, que é edgar@ita.br e peça o seu. Só que é o seguinte, hein? O que nós vamos falar dos encartes? Dos encartes a gente vai falar após esta pequena pausa, porque agora nós vamos ver uma animação da Turma do Chachado. É isso aí. Vamos conferir algumas animações lá, Turma do Chachado, criada pelo Antônio Segras, lá na Bahia. Confira aí. Às vezes eu me sinto um monte de bicho junto. Eita, sou preguiçoso, levanta daí, vai trabalhar. Chachado, tem uma boa e uma má notícia. Quais? A boa, nós não precisa mais remar, a correnteza leva a canoa. Ah, é? E a má notícia? Olha pra trás. Ah! Muito bem, esta foi a Turma do Chachado, criada e produzida aí pelo Antônio Segras. Então, Jeremias, Clóvis, vamos aqui a mais uma dica. A editora Anemon, então, está lançando mais uma coleção do Moebius, que vai ser esta aqui, O Mundo de Edena. Então, o primeiro da série será Na Estrela. A série, então, vai ter Na Estrela e mais 5 títulos, mais 5 álbuns. E segue o padrão de capricho da editora Anemon, né? Que é este formato grande, capa dura e papel especial. E como é que nós vamos ter aqui? São 64 páginas coloridas ao custo de R$ 49,00. E esta história? Chegando na história. Ela é ambientada em um futuro distante e no espaço e traz 2 protagonistas envolvidos com consertos de máquinas e de veículos. Na introdução, um reparo então em uma das máquinas ou veículo nos leva a um questionamento sobre sonhos e lembranças da infância. Já na história principal, o reparo será em um satélite que está em órbita de um planeta distante. Mas algo estranho acontece e eles são puxados para a superfície deste planeta e chegam então a uma pirâmide que reuniu uma infinidade de raças e naves ao seu redor. Stel, então, um dos protagonistas, é o escolhido, ele é o escolhido. E começa então uma saga em volta de misticismo, ficção científica e aventura. Muita aventura aí em um traço que remete à linha clara, então a história tem muita reflexão. E sim, veja só, hein? Como a história teve origem em um pedido de uma fábrica de automóveis, a curiosidade fica no veículo que o Stel e o Watan eles escolhem ir para chegar até a estrela, lá no planeta. Confira, isso está no começo da história. Então, se você quiser mais detalhes, entre aí no site da editora Anemon e procure. Então vai ser Moebius, O Mundo de Edena
em 6 títulos. E agora ficamos com mais uma animação dele, do Tulípio. Confira aí. O Clóvis curtiu aí o Tulípio. O Clóvis que é quem? Criado por quem? Pelo Paulo Stocker. E o Paulo Stocker é um dos desenhistas, ou foi o desenhista aí do Tulípio. Muito bem, criado pelo Eduardo. Um abraço aí, hein? Então vamos lá. Vamos destacar a série Cotidiano Alterado. Esta série Cotidiano Alterado vem encartado aí no QI e traz a cada edição várias lâminas. Vocês vão ver aí nos inserts, então são várias lâminas. De um lado, nós temos uma tira, um cartoon produzido pelo Edgar Guimarães. E no outro lado, nós vamos ter aqui algumas informações sobre obras, sobre criações do início das tiras, do início dos quadrinhos, mais especificamente então do início das tiras pelo mundo, Estados Unidos e também Europa. Então, o que acontece? O Edgar Guimarães, ele faz então essas tiras do Cotidiano Alterado com muita reflexão e muito humor aí. E do outro lado, o que nós temos essas sinopses, elas são dos primórdios, como eu falei, são dos primórdios, como eu falei. E o que acontece? Vão ser 20 lâminas ao todo. Então, Edgar Guimarães já fechou que vão ser 20 lâminas. Só que algumas tiras estão sendo publicadas ou postadas no site da editora Marca de Fantasia, do Henrique Magalhães. Então já fica aí, Clóvis, Jeremias, será que o Henrique Magalhães vai produzir aí uma compilação com as tiras do Cotidiano Alterado? Eu espero que sim. Nos planos do Edgar Guimarães e da Marca de Fantasia, isso acontece. Porém, eu acho que eles deveriam também inserir o verso aqui. Mas isso fica para uma questão futura. O que interessa é o seguinte, amigo, se você não assinou, assine, converse com o Edgar Guimarães, porque é muito bem produzido. Olha aqui, ó. Ele fez um primeiro envelope para a gente encartar as lâminas, já está no 122, saíram as lâminas 12 e 13 e vai até o 20, hein? Então, vamos aguardar. E agora? Agora nós vamos ficar com mais uma animação do Tulípio. Vamos lá. Vamos ver o que o Tulípio tem a nos dizer aí. Confira. Então este foi o Tulípio. E vez por outra, como eu falei, o Edgar Guimarães coloca alguns encartes no QI, vem junto. Só que aí, meu amigo, são coisas variadas. Tem material teórico, este aqui produzido pelo Gazi Andraus, ele mesmo, lá da Praia Grande, da terra aí do Flávio agora, né? Ou então uma atividade lúdica. Aqui, ó. Atividade lúdica, as coisas para montar. Tem aqui uma outra que vocês só vão ver aqui. Quem quiser saber, tem que procurar algum vídeo. Se é que algum fã aí do QI tenha feito algum vídeo com o que montou. Tá aqui. Então, em algumas épocas específicas, ele encarta aqui, que nesse aqui, ó, um conto de Natal. E como é que é? Olha lá. Lembram do Subterrâneo? Você tinha que dobrar aqui o conto de Natal também, ó. Você tem que dobrar, mas esse já é mais tradicional. Mas o que interessa é o seguinte, não tem aumento de custo, é o que eu falei. O Edgar, ele cobra a assinatura e depois ele vai criando coisas aqui e não tem aumento de custo aí no QI. Então, acho que vale a pena você colaborar com um pouco mais, né? Este, então, meus amigos, foi um resumo do que o QI nos mostra, do que o Edgar Guimarães aí se propõe a nos trazer, né? E as capas? Veja só, cada capa tem uma ilustração diferente, tem um desenho diferente. Então as capas do QI também são um show à parte. Você conferiu várias capas ali nos inserts. E agora, meus amigos, Clóvis, Jeremias, assuntos diversos. Vamos mudar um pouco. Eu, como sou um grande fã, né, então eu quero homenagear aqui, recentemente, o Morty Walker, ele mesmo, o criador do, aqui no Brasil, chamado Recruta Zero,
comemorou 90 anos de idade. É isso mesmo, 90 anos de vida. Então ficam aqui os nossos parabéns e o agradecimento, nosso agradecimento pela criação destes personagens que eu pessoalmente acompanho e adoro desde a minha infância. Parabéns e obrigado aí, Morty Walker. E Clóvis, você está interessado, você aí, em adquirir um original do Gedeone Malagola? Você pode. Acesse o link abaixo aqui, ó, e converse com o Alexandre Ramos, que está disponibilizando 2 originais aí, com dedicatória para venda. Confira ali no site que aparece abaixo aí. E agora? Agora, meus amigos, você vai ouvir aí bastante bate-papos. Como assim? O Impulso HQ, é o site de notícias aí do Renato Leban, acaba de inaugurar aí a sessão Um Podcast. Isso mesmo, podcast do Impulso HQ. Então ouça os bate-papos no link abaixo. Por quê? Porque são bate-papos sobre quadrinhos, meu amigo. Confira aí, produzido por ele aí. Então agora nós vamos ficar com o encerramento do programa. E para encerrar o programa, Clóvis, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar isso aqui, ó. Mais um lançamento da editora Panini. E mais um lançamento que aproveita o lançamento de um filme para cinema. Ele mesmo aqui, ó. A Panini publicou Kick-Ass 2, Hit Girl. Uma revista que traz a história, uma história aí entre o primeiro filme e o segundo filme. Vocês já ouviram falar sobre isso aqui? Então, são 132 páginas coloridas ao custo de R$ 21,90. E o que veremos? Nós veremos que a heroína continua dando um show de violência, hein? Preste atenção no que ela faz. E ela continua lutando contra o crime, ao mesmo tempo que ela tenta se enquadrar numa vida normal das pessoas da idade dela, tanto na escola quanto na vida familiar. Então, nós vamos ver lembranças do treinamento pelo qual ela passou com o seu pai, e também as ajudas que ela dá ao Kick-Ass. Ele tem ajuda dela para melhorar as suas técnicas de combate. Você vai ver que ela se livra de situações as mais absurdas aí, né? Mas esse é o objetivo dos autores. Então, essa história aqui, Prelúdio para Kick-Ass 2, Hit Girl, ela serve como aperitivo para o filme. Mas também você não precisa ter visto o primeiro, ter visto outros quadrinhos, porque a história ela é compreendida, fechada aqui nesta obra. Então, vale a diversão. E não tirem as crianças da sala, hein? Contém também uma galeria de capas. Mais detalhes aí no site da editora Panini. O HQ fica por aqui. Um abraço e até o próximo HQ Além dos Balões. Tchau, tchau. Tchau, tchau.